Boa noite, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Como sempre, nós estamos aqui nos estúdios da TV Floripa, em Florianópolis. Através do canal 4 da NET, você pode acompanhar o nosso programa em Florianópolis ou por todo o Brasil através da internet em nosso portal. Então acesse www.sistemagrisa.com.br e acompanhe conosco o programa de hoje. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, Douglas. Estamos aí para mais um. Mais um. Antes de começar, então, a discutir os pontos de pauta que o senhor separou aqui para a gente hoje, queria que o senhor falasse sobre o seu novo filho que acabou de nascer, que já está pronto e disponível. Bom. Na verdade, eu digo assim que foi o filho que teve a maior gestação, porque eu digo, sobre hipnose eu estudo desde 72, foram 40 anos de estudo sobre isso, não só preparando o livro, porque o livro, na verdade, a ideia surgiu faz uns 20 anos, mas realmente também teve um parto demorado, porque era para ter nascido já no ano passado, em novembro, e veio até agora, só agora em maio que ele realmente veio à luz. Eu digo, e agora já está no mercado, estou promovendo aí, organizando para fazer um lançamento oficial pela Livraria Catarinense, mas já está à disposição de quem quiser adquirir no nosso instituto. Então, é um livro que eu gostei, porque a capa também que o Douglas fez, arrematada junto com o César, ficou excelente. Todo mundo está admirando a capa, todo mundo está gostando muito da capa, e o recheio também ficou bem organizado, porque também, como eu já falei, acho num programa anterior, é o meu primeiro livro costurado. Então, isso dá uma outra qualidade para o leitor. Então, eu digo, daqui para frente, meus livros irão, aos poucos, todos serão costurados, mas agora sim, os novos, todos irão ser costurados. Ok, então, para quem ficou na dúvida, nós estamos falando sobre o novo livro do Dr. Pedro, o seu último lançamento, Hipnose Humano-Pangrisiana e a Reprogramação Mental pela Compreensão. Exatamente. Então, hipnose é o tema central, pangrisiana, hipnose humano-pangrisiana, porque eu falo sempre da hipnose relativa aos seres humanos, e pangrisiana porque é o Pedro Antônio Grisa que escreveu, que estudou e escreveu. E a reprogramação mental pela compreensão, porque é tudo que a parapsicologia do sistema Grisa desenvolveu relacionando os conhecimentos parapsicológicos do sistema Grisa com a hipnose. Então, a hipnose como técnica e a compreensão pela compreensão tem tudo a ver com a estrutura do sistema Grisa, que a gente sempre diz que não se trata de culpar pessoa alguma, trata-se de entender a situação, porque isso e aquilo acontece ou aconteceu, para que daqui para frente a gente possa aperfeiçoar o processo da vida, das nossas vidas, construindo uma vida melhor e sermos mais felizes. Doutor Pedro, o livro já despertou interesse de muita gente na internet, o pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Sim. Muitas pessoas que estudam sobre hipnose vão com certeza ter um interesse natural pelo tema, por essa obra. Perfeito. Que traz dados diferentes, mas o leitor comum, a pessoa comum, também pode ler esse livro, ele também é destinado a ela, né? Sim, porque eu digo, os meus livros, como já fiz referência de forma especial nas considerações finais do livro Paranormalidade, um Potencial Mental, eu escrevo para o meu povo, eu escrevo para as pessoas em geral. Por isso a minha linguagem é simples, acessível a todo mundo, e todo mundo admira que a minha linguagem não é só simples, mas é bonita, e modéstia que faz favas. E outra questão também que eu realmente escrevo para que a pessoa que tiver um conhecimento razoável, escolar, eu digo, de escola, possa ler os livros e entender. E esse livro se torna também, por si mesmo, como a todos os meus livros também visto isso, é um livro de autoterapia, não é só terapia para os outros. Exatamente isso que eu ia falar. Inclusive, o senhor traz técnicas de auto-hipnose, né? Um livro dinâmico que a também. Pessoa lê e participa do processo. Exatamente. A pessoa participa pelos exemplos, porque já disse a filosofia da Grécia Antiga, se a palavra pode convencer, só exemplo arrasta. Eu digo, então, por exemplos que tenho descritos dentro do livro,
também as pessoas se espelham neles e se compreendem a si mesmas e com isso desenvolvem um processo de autoterapia. Ok. Você que ficou interessado, basta acessar o nosso portal www.sistemagrisa.com.br. Todas as informações sobre esse novo livro do Dr. Pedro estão disponíveis em nosso portal para você, internauta de qualquer parte do país. Pode ter acesso a ele mesmo antes do lançamento na Livraria Catarinense, né, Dr. Pedro? Perfeito. Pela Lipap ele já está disponível para o Brasil inteiro. Perfeito. Vamos iniciar então com o tema que a gente se propôs para hoje, Dr. Pedro? Vamos. Então, o senhor vai nos ensinar como programar o subconsciente, é isso? Isso. Então, veja, nós já estamos há bastante tempo no ar com esse programa, já fizemos 2 anos de existência, né? Então, eu digo, mas eu pensei que, de fato, a gente não fez nenhum programa objetivando ensinar as pessoas, como até os principiantes, a como programar o seu subconsciente, como organizar o seu subconsciente, como de forma específica, ou de forma mais simples, mais direta, de como a gente se organizar para obter os resultados mais fáceis na vida da gente. Porque uma coisa fica cada vez mais evidente, quanto mais ciências estudam o ser humano, a mente humana e tudo mais, eu digo, agora temos as contribuições da física quântica, das neurociências, tudo mostra que se conhece ainda pouco do ser humano. E se conhecia pouquíssimo do ser humano, mesmo depois das descobertas do Freud sobre o inconsciente humano. E mesmo depois das descobertas ou as constatações de Carl Gustav Jung em relação ao inconsciente coletivo. Então, e porque havia uma dificuldade imensa de se entender por que o ser humano que é inteligente, que é dotado de livre escolha, de livre-arbítrio, às vezes faz tanta bobagem. E até eu digo que às vezes dizer que o ser humano comete uma besteira é rebaixar os bichos. Porque o ser humano faz bobagem, comete bobagens, e chamá-las de besteiras é rebaixar os bichos. Então, era difícil entender por que isso e aquilo acontece. Como todos os dias, basta assistir qualquer canal de televisão, qualquer programa de televisão, especialmente que aborde aspectos de criminalidade, que as pessoas dizem, mas por que aconteceu isso? O cara que era um bonzinho, de repente, matou o outro. O cara que era bonzinho, de repente, se suicidou. E assim por diante. Porque as pessoas não tinham uma forma mais prática de se entender o subconsciente. Então eu quero começar a falar sobre a mente humana, especificamente sobre o consciente e o subconsciente, mostrando como nós, dotados de consciente, da função racional, podemos aprender a programar o nosso subconsciente para que ele produza resultados benéficos em nossa vida, para que contribua de forma efetiva para a gente desenvolver uma qualidade de vida cada vez melhor. Ok, o senhor fala sobre a importância de cultivar o terreno mental. Isso. Então, veja, o subconsciente, ele pode ser comparado a 3 elementos naturais para a gente entender como ele funciona. Porque o subconsciente, como já falamos em programas anteriores, ele é automático, aliás, mecânico. Mecânico funciona como qualquer máquina, automático como qualquer máquina automática e autônomo, isso é, independente do consciente. Mas para entender melhor como ele funciona, podemos compará-lo a 3 elementos. E o primeiro deles é comparar o subconsciente a um terreno mental. Então temos que aprender a cultivar esse terreno que Jesus de Nazaré já anunciou, como eu falei em outros programas já. Jesus de Nazaré afirma, o coração humano é semelhante a um campo. E Jesus avisa que nesse campo, tudo que você semear nele, cresce. Mas para que cresça as plantas num terreno, é preciso que o terreno seja fértil. No terreno seco, às vezes a planta
nasce e seca em seguida. No terreno que não está limpo, a semente plantada, a árvore correspondente, a planta correspondente cresce, mas é sufocada por esses espinhos, por ervas daninhas, por aqueles elementos que não queria a pessoa que se desenvolvesse naquele terreno. Nossa mente também funciona assim. Às vezes você quer conseguir alguma coisa, quer se comportar melhor e faz promessa. Parece que é possível. Só que daqui a pouco está fazendo o que fazia antes. Por quê? Porque as programações daninhas ou danadas ou prejudiciais, elas não foram tiradas. Você apenas prometeu plantar semente nova. Mas a semente nova não teve condições de evoluir, porque lá havia as programações do nosso subconsciente, seja oriundas da nossa educação, seja oriundas de outros caminhos, como herdadas dos nossos antepassados, dos nossos pais, da nossa mãe especialmente, do período de gestação, do processo de nascimento e assim por diante, eu digo, estavam lá plantadas no nosso subconsciente. E então as programações atrapalhadas, negativas, prejudiciais, sufocam, por assim dizer, o desenvolvimento daquele seu propósito positivo, desejando fazer o bem. Às vezes a pessoa promete de verdade, ela confia que é capaz de fazer, só que de repente não deu para fazer. Caiu na moda antiga. O cara prometeu que ia deixar de beber, jurou para a mulher dele, jurou para os filhos, se ajoelhou na frente deles e passa no máximo um dia, dois, depois quando viu já está com o copo de pinga ou de cerveja na mão de novo. E não para de tomar logo. Quanto mais as pessoas dizem, para de tomar, rapaz, você prometeu que não ia beber mais, e ele aí se fica indignado, reage contra e continua a beber. Por quê? Porque tem as programações do processo machista, as programações de que eu faço o que eu gosto, as programações de querer eu não ser submisso à mulher, muito menos aos filhos, que o meu amigo nada, ele é contra mim porque ele não quer que eu acho que eu estou errado bebendo e assim por diante. Então, às vezes as pessoas prometem muita coisa, como a pessoa que eu digo, quantas mortes aconteceram nesse último final de semana mesmo, esses últimos finais de semana, digo, quantas dessas mortes nós podemos imputar à bebida, porque aí a pessoa quer fazer melhor e tudo mais, acha que ela é dona da estrada também, e aí ela joga na loteria tentando ultrapassar alguém, passando pela faixa dupla, não respeitando a faixa dupla que proíbe ultrapassagem. E aí, o que acontece? Ele bate com o outro de frente, e aí morrem os dois, morrem mais gente às vezes, depende do caso. E aí eu digo ao motorista que tentou ultrapassar, ele morre no acidente. Então ele não teve tempo de aprender. Mas mesmo que ele vivesse, às vezes, os caras tomam alguma atitude momentânea e passageira, daqui a pouco está fazendo tudo a mesma coisa. Por quê? Porque ele está sendo vítima das programações do processo machista, como eu já disse, e outras tantas que fazem com que ele não queira obedecer à mulher, não queira obedecer aos filhos, não queira obedecer ao trânsito, não queira obedecer a ninguém, porque ele é que quer ser dono da sua própria vida. Digo, só que daí ele fica bastante dono da sua própria morte. Ok, então, doutor Pedro. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Em 2 minutos nós estamos de volta com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano. Até já! A Lipap, Livraria de Parapsicologia e Desenvolvimento Humano, apresenta a vocês os CDs de programação e reprogramação mental, através de técnicas desenvolvidas pelo Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, o IPAP. Você descobrirá meios de emagrecer,
recuperar a autoestima, se livrar da depressão e muitos outros problemas que atormentam nossa vida moderna. Acesse agora mesmo nossa loja virtual www.lipap.com.br e descubra um produto perfeito para melhorar a sua vida. O IPAP, Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, convida vocês a conhecerem os cursos de formação do parapsicólogo clínico e terapeuta do Sistema Grisa, CAOP e CEOP. Nova turma em 2013. Aproveite e faça sua matrícula até o dia 1º de março de 2013. Ligue agora, código 48 3222 0844 ou acesse www.ipap.com.br. Dr. Pedro Antônio Grisa é pioneiro no ramo da parapsicologia clínica e científica. Autor de dezenas de livros, hoje ele é referência mundial no assunto. E através de suas obras você aprenderá mais sobre o funcionamento da mente humana e descobrirá meios de resolver os problemas que atormentam sua vida. Acesse agora nossa loja virtual e conheça nossos produtos. Você também pode esclarecer suas dúvidas através do telefone. Ligue 3222 1819 ou 3223 7355. Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Dr. Pedro, no último bloco nós falávamos sobre cultivar o terreno mental e sobre a dificuldade que nós temos de programar o subconsciente. O senhor até falou sobre uma situação que é comum para todos, geralmente em rodas de amigos, quando se discute algum tema, algum valor, todo mundo sempre aceita, acha, segue o certo, aceita bem as coisas certas que devem ser feitas. Mas no dia a dia as atitudes das pessoas não são bem assim, né? O senhor explicou que isso por causa das programações e porque o subconsciente trabalha por conta própria. Isso. Então, veja, digo, o que nós temos que aprender? Que comparando o subconsciente a um terreno, a primeira coisa é plantar semente boa. E como a gente planta semente boa? Por pensamentos positivos, por imagens bonitas e construtivas, por exemplos que fazem a gente aprender a perceber o que é mais benéfico, o que pode até no momento exigir um esforço da gente, uma dedicação mais intensa, mas depois vem a recompensa, porque os benefícios que surgem lá na frente são muito melhores. Então, eu digo sempre que o subconsciente só conhece presente, para ele tudo é. Então não adianta dizer eu quero ser rico, porque quero significa que ainda não é. Portanto, que deseja ser, quer ser. Então tem que dizer, eu sou rico. Porque o subconsciente aceita isso como verdade e vai mover céus e terras para ajudar você a chegar lá. Mas é preciso que não seja dito apenas uma vez, é preciso que você se imagine com qualidade de vida melhor, especialmente, como fala o rico, é também capaz de conquistar bens materiais mais importantes para a sua vida e que fazem você se sentir realmente bem nesse setor da vida. E também, então, nós podemos cultivar com vários pensamentos positivos, porque, não, como eu já disse antes, não basta apenas também plantar semente boa. É preciso eliminar ervas daninhas, mas isso nós vamos falar quando falarmos em reprogramar o subconsciente. Cultivar a mente nossa podemos fazer por dois grandes instrumentos. Pela lei da repetição, repetindo coisas boas, coisas bonitas, coisas que realmente nos imperem a fazer coisas bem feitas e benéficas e construtivas para nós e para os outros. Imaginar essas coisas acontecendo, imaginar objetivos alcançados e assim por diante. Eu até tenho uma lista de palavras que podem fazer parte de você repeti-las continuamente, ou com base nas quais você pode formular frases, pensamentos, e que até eu havia feito uma lista. Não sei se você chega a passar para você, Douglas. As palavras de conteúdo positivo? Isso. São amor, alegria, ânimo, beleza, bondade, coragem, entusiasmo, felicidade, glória, honra, liberdade, maravilha, ninho, honra, poder, radiante, sabedoria, triunfo, vitória, uva e zelo. Certo. Por que a uva, doutor Pedro?
Porque uva, na verdade, além de ser uma planta, a gente diz muitas vezes a vida do cara é uma uva. Né? Porque uva, especialmente para quem cultiva uva, especialmente para descendente italiano, uva é um significado de bonito, de gostoso, de produtivo, de benéfico, nesse sentido. Agora que o senhor falou, me veio a memória regressa aqui da família mais antiga falando desse ditado. Isso. Então, são palavras que englobam dentro delas coisas boas. O senhor também fala de imagens agradáveis, benéficas, bonitas, encantadoras. Um exemplo prático, a pessoa que está em busca de um emprego novo, esse exercício mental de já se imaginar dentro dessa empresa, como seria o seu local de trabalho, e já os se colegas. Imaginar até com o primeiro salário, até o salário, adquirindo né? algumas coisas que ele queria adquirir há muito tempo e não podia porque não tinha dinheiro. Então, tudo aquilo que esteja relacionado com a profissão ou resultados obtidos a partir daquilo que a profissão ou o trabalho novo permite você adquirir, tudo isso também, até a qualidade de vida melhor na área da alimentação, na área da vestimenta, na área de você poder frequentar lugares que podem dar a você mais cultura, como lugares que podem dar a você mais alegria, até poder, de repente, o cara que era tão pobre que não podia comprar um ingresso para assistir um jogo do seu time preferido, falando agora na Copa também, então tudo isso pode ser considerado imagens, cenas, ou conjunto de cenas que representam uma vida nova, melhor e mais feliz. A própria física quântica, Dr. Pedro, fala que o cérebro humano não consegue distinguir aquilo que é imaginação do que é realidade. Por exemplo, se a gente imagina uma bola, para o nosso subconsciente aquela bola é tão real quanto uma bola de verdade. Isso a própria neurologia já havia identificado em 92. Eu lembro quando eu vi pela primeira vez essa notícia dada pelo Jornal Nacional da Globo, eu sempre faço questão de fazer a referência, se não me engano até dia 7 de junho de 92, quando eu vi isso no Jornal da Noite, e que dizia o seguinte, que a neurologia tinha feito uma grande descoberta, que para o cérebro humano, imaginar e perceber as coisas têm o mesmo valor. Então você imaginar-se ter alguma coisa é a mesma coisa para o seu cérebro como se você já possuísse. E isso passado para o seu subconsciente, o subconsciente estabelece isso como crença, como verdade. Daí já está 50% do caminho ganho. Exatamente. Então já está andado o caminho para você poder alcançar aquilo mesmo. E para quem acha que é muito complicado, o senhor disse que o subconsciente é o terreno mais fértil que existe, né? Então não é difícil programar um subconsciente. Exatamente, porque veja o seguinte, o subconsciente vem fertilizado pelas leis cósmicas da harmonia, da evolução, da vibração, pelos princípios naturais de sobrevivência do indivíduo, do ser único, da espécie e até da biodiversidade. Então eu diria assim que todas essas programações que são naturais ao ser humano, e que, portanto, já estão presentes no subconsciente desde que nós nascemos ou antes de nascer, elas permanecem dentro de nós a vida toda e elas facilitam o processo de fecundação da semente das ideias, das imagens boas, para que isso se torne realidade na nossa vida. Ok, doutor Pedro. O senhor fala também, antes de semear a boa semente, ou simultaneamente, é fundamental extrair as ervas daninhas. Isso. Daí o senhor fala de palavras e expressões de conteúdo negativista, pessimista, prejudicial aos sentimentos e emoções. Certo. Quais são esse tipo de pensamento que a gente tem que procurar afastar? Bem, eu digo, veja, por exemplo, eu costumo dizer que um pensamento que fez dor de cabeça para muitas pessoas, porque a mãe diz assim, esse filho me dá dor de cabeça. Quer dizer, até mesmo eu digo agora outra palavra mais comum entre as pessoas em geral, especialmente as de hábitos urbanos. Todo mundo está toda hora pegando elevador. Uhum. Eu digo, chega de pegar elevador, porque elevador, quer dizer, a dor é elevada. Elevar a dor é intensificar a dor. Elevar a dor é promover a dor. Elevar a dor tem vários significados que vêm junto. Então, eu digo, chega de andar de elevador. Vamos pegar trenzinho vertical. Porque são coisas tão comuns, tão banais, como agora mesmo
Eu digo sempre, as pessoas oferecem, quer Coca Zero? Não, eu digo, zero deixa pros americanos. Mas só que eu descobri agora que na América do Norte não aceitaram entrar a Coca Zero. Por quê? Zero significa continuar na miséria, continuar no subdesenvolvimento, continuar antes do 1. Zero vem antes do 1, no sentido mais atrasado ainda. Então é uma mensagem subliminar violenta contra o ser humano. E as pessoas usam, eu digo, eu sistematicamente não tomo nada que tem zero. Por quê? Porque isso é você aprovar aquilo que os mais poderosos querem que você continue. Que você continue sendo escravo deles, que você continue sendo inferior, que você se sinta menos qualificado, que você se sinta um zero à esquerda. Para quê? Para que eles possam top. Então, eles possam estar no alto e você se dane. Então, são todas palavras que a gente tem que ter cuidado. Porque o subconsciente não pergunta se é certo ou se é errado. Você deixou cair qualquer terreno, a semente que cai nele, ele faz crescer. E não distingue entre uma semente que você quer que evolua e uma semente que você não quer que apareça a planta correspondente. Então você não quer espinho, mas você deixou de cair semente de espinheiro, o espinheiro vai crescer. Basta que o terreno tenha as questões adequadas. Então, às vezes, o mesmo terreno, você vai regar uma planta que você quer que cresça, mas junto você está regando a semente ou a planta da erva daninha. Então, não vai deixar de evoluir. Então, assim também, se nós damos espaço às plantas, às ervas daninhas na nossa vida, repetindo palavras e repetindo pensamentos, o pobre só vai para frente quando tropeça, o pobre corre rápido para frente quando a polícia vai atrás, né? E assim por diante. São expressões extremamente negativistas. Uma outra expressão extremamente negativista que todo mundo usa e acha que é bonito. Se Deus quiser. Eu digo, desde o tempo que viajava dando cursos para o interior do Brasil, em 82, eu dizia, se Deus quiser coisa nenhuma. Deus sempre quer. Você é que tem que colaborar. Porque se você diz, se Deus quiser, é como se estivesse já arrumando uma desculpa, uma justificativa, para que se der errado, a culpa é dele, não é sua. Para você não dedicar-se, para você não dar o seu empenho, para você não dar sua contribuição, para você não cultivar adequadamente o seu terreno. Então, isso tudo, gente, é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Ok, doutor Pedro, a gente vai continuar então com esse assunto na semana que vem. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje e até a semana que vem, quinta-feira. Já estamos para a semana que vem? Então, já. Tá bom, obrigado. Okay? Você aí de casa que nos acompanha pode aprender muito mais sobre parapsicologia em nosso portal na internet. Acesse www.sistemagrisa.com.br. O programa de hoje reprisa neste sábado e na próxima segunda-feira, às 20 horas. E quinta-feira que vem, às 21, estaremos aqui novamente com mais um episódio inédito de Grisa TV, um olhar pangrisiano. Boa noite e até lá!